Evangelho de João, capítulo 17. Os irmãos se lembram de algumas informações importantes a respeito do Evangelho de João, que a partir do capítulo 13 de João, tudo que João registra se dá naquela quinta-feira que antecede a paixão, quando Jesus reúne os seus discípulos para celebrar a ceia, instituir a ceia do Senhor. Ele lava os pés dos discípulos, conversa com eles, lembra de vários ensinamentos e, por fim, no capítulo 17, ele ora pelos discípulos, por aqueles que estão com ele. Logo em seguida, terminando de orar, Jesus vai e aí vai ser preso naquela quinta-feira à noite, levado encarcerado, passa a madrugada sendo julgado, para na sexta-feira ser morto, crucificado. Então, nessa oração aqui de Jesus, as últimas horas de vida dele, menos de 24 horas antes dele morrer, com certeza. E diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 17 do Evangelho de João. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vem de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado pela tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que ela venha realizar no nosso coração aquilo que é do teu agrado. Ó Deus, quebranta o nosso coração para recebermos a tua palavra,
para estarmos sensíveis, ó Deus, à voz do Teu Santo Espírito. Que Ele nos quebrante para nos formar novamente, ó Deus, à imagem de Jesus Cristo. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém, ó Deus. Meus irmãos, nós estamos falando em junho sobre uma igreja, uma família para pertencer. A igreja é a nossa família da fé, é a comunidade da fé, é o lugar onde nós aprendemos a nos amar, a conhecer, a crescer, a formarmos uma unidade. E se domingo passado nós pensamos sobre a identidade, lembrando que nós agora somos tratados como filhos de Deus, como filhas e filhos amados de Deus, como Paulo escreve em 2 aos Coríntios, separem-se de toda idolatria, voltem-se para mim e eu vou recebê-los e tratá-los como filhos e filhas. Se nós agora fomos adotados na família de Deus e somos agora irmãos de Cristo, co-herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus, essa é a nossa identidade e não devemos abrir mão ou viver menos que isso na nossa vida. É muito importante, se essa é a nossa identidade, e isso é um grande privilégio, do qual eu e você não devemos abrir mão, do qual eu e você devemos valorizar na nossa vida. Hoje eu gostaria de pensar sobre a nossa unidade. Todo privilégio traz consigo uma grande responsabilidade, traz consigo um grande compromisso. E o privilégio de ser chamado filha e filho de Deus, traz consigo uma responsabilidade, um compromisso de viver como o nosso Pai deseja que vivamos. Lembro do Maurão, que tinha uma música que todo filho é a cara do pai. Já pensou nisso? Não é? Não é bom quando alguém olha o nosso filho e diz, nossa, como parece com você? A gente fica todo orgulhoso, né? Ou quando eles veem alguma qualidade dos nossos filhos e falam, nossa, isso ele puxou o pai, puxou a mãe. Eu imagino que Deus também lá fique muito feliz quando alguém olha para mim, para você, e consegue identificar em você uma filha e um filho de Deus. Então, semana passada, lembramos que nós celebramos como família a nossa identidade, um grande privilégio que recebemos. Mas nós, como família, também celebramos a nossa unidade, o grande compromisso que nós temos, porque a unidade requer que nós andemos juntos, e por isso um compromisso. Você se lembra de Jesus quando fala, lá em Mateus 11, ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite de Jesus para que a gente caminhe com Ele, e que caminhemos uns com os outros, é exatamente de termos esse jugo, que faz com que a gente caminhe lado a lado, na mesma direção e no mesmo ritmo. O jugo era aquela canga que era colocado na cabeça, no pescoço de dois animais, para que eles andassem juntos, puxando o arado. Já pensou nisso? Você e seu marido, você e sua esposa, vocês têm um jugo, que é para os dois andarem juntos, um ao lado do outro, andando na mesma direção, no mesmo ritmo, gerando algo. Os animais puxavam um arado. E é assim que é a unidade na vida da igreja. Somos chamados a caminhar lado a lado, na mesma direção, no mesmo ritmo que o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, dita. Requer que enxerguemos a vida a partir dos laços que nos unem e nos ligam uns aos outros, como ocorre numa família. Eu só tenho uma irmã, mas eu me lembro da minha mãe falando, vocês têm que se dar bem, porque você só tem a ela, e ela só tem a você. Não tem como, não tem 12 irmãos, você pode se dar bem com um e não se dar bem com o outro. E a igreja tem essa mesma situação. Nós precisamos aprender a nos dar bem uns com os outros, porque estamos no mesmo jugo. Nós precisamos andar em unidade. A nossa marca, a marca da igreja, é a mutualidade, a reciprocidade.
é aquilo que nós fazemos uns aos outros, que fazemos juntos, que cultivamos juntos, como se nós estivéssemos atrelados um ao outro e nós temos que caminhar junto. Como diz aquela música, nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. É o desafio da igreja, é o compromisso da igreja, que já vem como exemplo dentro do casamento que a gente tem. Eu sei que hoje, em nossos dias, as pessoas casam, né, dizendo assim, se der certo, tudo bem, se não der certo, a gente separa. Porque não existe um compromisso de, olha, até que a morte nos separe. Quando eu realizo casamentos, eu faço questão. Os casais hoje gostam de fazer os seus votos, né? Voto cumprido, quer cantar um para o outro. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas depois vocês vão ouvir e vão repetir o que eu estou falando. E aqui o nosso compromisso diante de Deus, do ministro, da igreja, dos familiares e amigos, é que nós vamos andar juntos até que a morte nos separe. Isso é compromisso. Isso é unidade. E isso é um desafio para nós. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, existe ali o Shema. Shema é a oração mais importante que o povo judaico tem. Está ali em Deuteronômio 6, quando diz assim, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é único, ele é uma unidade. Ele não é diversos deuses, como existia no Egito, como existem nas nações que estavam no entorno da terra de Canaã. E essa oração, a mais importante da tradição judaica, é uma oração que expressa a unidade do seu Deus. Não há vários deuses. O nosso Deus, ouve Israel, e essa palavra ouve, Shema, quer dizer ouve, escuta Israel. Toma atento, acorda, perceba. É essa palavra que é assertiva, que é como um imperativo para o povo de Israel. Você vai entrar numa terra onde os povos que estão ao seu lado, todos têm muitos deuses, eles são idólatras. Ouve Israel, escuta, presta atenção. É essa a palavra que os judeus, que os hebreus deveriam repetir para os seus filhos, constantemente. Você vai sair no mundo, esse mundo tem muitos deuses, tem muitos apelos, tem muitas paixões. Ouve, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Todas as outras coisas são ídolos, ídolos do coração, ídolos que querem tomar o lugar deste Deus na nossa vida. Aprenda isso. Não permita que o seu coração, que o seu ouvido, que o seu coração dê ouvidos a outros deuses, porque o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus verdadeiro. Desde o Antigo Testamento, vem esse imperativo para cada um de nós, lembrar que nós temos um único Deus. Ou do tabernáculo, quando Deus estabelece que se monte aquele tabernáculo, uma expressão da unidade de Deus. O tabernáculo tinha 3 partes, o pátio, o santuário e o lugar santíssimo, revelando desde aquele tempo a trindade do nosso Deus, mas que era único. O tabernáculo, ele é todo aquilo. E a geografia do tabernáculo era importante, porque o tabernáculo se estabelecia no centro da terra e as tribos deveriam se acampar ao redor do tabernáculo. 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste, 3 a norte. As 12 tribos, para que Deus ficasse determinado, marcado, que Deus está no meio do seu povo. Deus habita entre o seu povo. O povo e Deus se tornam uma unidade. Quando Deus fala, esse é o meu povo, Deus está dizendo assim, eu estou com eles, eu sou um com eles. Como nós falamos também, essa aqui é a minha família, minha esposa, minhas filhas, e eu sou um com eles. Deus está querendo dizer para o seu povo, olha, vocês precisam entender que nós somos um, que essa unidade deve ser preservada. E é por isso que no Antigo Testamento existem tantos apelos, como foi dito no Shema, cuidado com a idolatria. E com a história do povo de Israel, o que acontece é que diversas vezes o povo permitiu que a unidade que ele fazia com o seu Deus fosse distorcida
quando ele vai atrás da Astarote, de Baal, dos deuses de outras nações, ou quando ele vai atrás de outras nações para se socorrer delas. Algo que entra para minar a unidade de Deus com o seu povo. O tabernáculo estava ali para falar assim, olha, nós somos um. Nós devemos preservar isso, trabalhar por isso, insistir nisso, valorizar isso. Quando você pega o salmista, no Salmo 133, um salmo tão precioso, e um salmo de 3 versículos. A gente aprende esse salmo, decora esse salmo quando é criança. E eu quero desafiar você que é adulto a decorar esse salmo, porque ele diz assim, como é bom, na minha versão de infância, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão, que desce pela sua barba e vai até a orla dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, a bênção para a vida, para todos sempre. Meus irmãos, Deus está falando, o salmista está lembrando que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que vivermos unidos e em unidade, em união, é bom e agradável, é bom e suave, facilita a vida. E ele diz que, rapidamente aqui, lembrando que esse óleo que era derramado sobre a cabeça de Arão, primeiro sacerdote, foi um óleo especialmente feito para que Arão fosse ungido sacerdote e fosse revestido de autoridade para ser o sacerdote em Israel. Sabe o que traz autoridade? É a união. Quem está de fora percebe a união. Já pensou um casal que vive às turras, vive brigando, e ele vai falar assim, eu quero falar para vocês como ser feliz no casamento. É difícil, né? Agora, quando você encontra um casal que passou anos, décadas juntos, e ele fala assim, olha, eu quero dizer a você como é que nós enfrentamos 5 décadas juntos. Como é que nós enfrentamos o plano cruzado? Como é que nós passamos a pandemia? Como é que nós vimos filhos nascerem? Chegou aquela notícia de um filho que não estava planejado, não é? Ou, ontem eu participei de um velório, uma família, pais tendo que sepultar seu filho. Falou, não dá, pastor, não é possível isso. Os irmãos não conhecem, tá? Mas difícil. E um dia eles vão chegar e falar assim, olha, como foi que nós enfrentamos a perda de um filho? Como foi que nós nos ajudamos? Como foi que nós aprendemos juntos? Estar unido traz autoridade, meus irmãos. A gente é revestido de autoridade, de poder e autoridade para compartilhar a palavra. E a união, como diz popularmente, a união, como? Faz a força. Unidos somos mais fortes. E o Monte Hermon era um monte muito alto, no meio do deserto, que o seu pico era tão alto, são quase 3.000 metros, que neva lá no monte. E o seu degelo faz com que haja vegetação no seu entorno, que pessoas possam, tem animais, pessoas possam viver ali. A união viabiliza a vida. Não é? O pastor, na sexta-feira, contou para nós aqui que ele foi fazer ia comprar um carro, estava tudo certo, comprar aquele carro mais baratinho, mas chegou lá, ele deu ouvidos a um bom vendedor e saiu com um carnê para pagar. Quando chegou em casa, ele falou, não está batendo as minhas contas, isso aqui não vai dar certo. Mas ele falou, graças a Deus que a minha esposa foi parceira. Porque a gente, vamos supor, ia gastar R$1.000 no mercado, mas vamos ter que cortar coisa. E ele ia com a calculadora do lado dela, né, fazendo tal, chegou, podia gastar 1.000, vamos ter que gastar 500. Chegou, mas já deu 500 aqui. Não, mas não comprei nada. Então, tira o seu shampoo aqui, ó, troca o seu shampoo por um mais barato. Ele falou, graças a Deus que ela foi parceira, que ela se uniu comigo nas dificuldades que eu criei. Ele falou, porque a união viabiliza a vida.
Um casal que não se dá bem, que não se une, estraga tudo. A Bíblia diz que a mulher rixosa, que vive brigando, graças a Deus que o pastor pode dar esse testemunho, porque se ela fosse uma mulher rixosa, atrapalhada, talvez hoje ele falasse, perdi o carro, não consegui pagar o carnê, tive que devolver o carro e perder dinheiro. A união viabiliza a vida. Meus irmãos, a unidade, a união da vida do povo de Deus, ela é importante, porque Deus é assim. Deus trabalha dessa maneira. E é por isso que quando chega esse tempo de Jesus se despedir dos seus discípulos, ele vai fazer essa oração. Ele podia fazer tantos pedidos ao Pai por aquela sua igreja, pelos seus discípulos. Ele podia, por exemplo, pedir ao Pai, Pai, continua dando autoridade para eles expulsarem todo e qualquer demônio. Vocês se lembram que os discípulos saíram pelas cidades, Jesus mandou de 2 em 2, e eles voltaram alegres, dizendo assim, em teu nome até os demônios se submetiam a nós. E Jesus podia ter orado, Senhor, que eles continuem expulsando demônios de todo tipo, que não falte poder e autoridade para eles. Ele podia ter orado para que eles fossem muito bem-sucedidos em tudo que iam fazer. Ele podia ter pedido assim, Senhor, eu peço ao Senhor que eles sejam assim um exército de Saulos. Já pensou? Cara que sai pelo mundo afora, matando todo mundo que não quer ser crente, que nem Saulo fazia, com aquela disposição. Ele podia ter orado e falar assim, Senhor, que esses discípulos construam o maior templo da terra, que descubram que em Jerusalém existe a maior igreja evangélica do mundo. Ele podia ter orado para que o cristianismo se tornasse a maior religião do mundo, que acabassem todas as outras religiões, mas Jesus não ora dessa maneira. É interessante que quando ele fala que vai orar, o pedido dele, você pode olhar aí no verso 11, ele diz assim, Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um. Olha, vocês precisam sair pelo mundo pregando o evangelho, fazendo discípulos, testemunhando em meu nome, mas eu estou orando ao Pai para que vocês sejam um. Para que fazer discípulos possa ter poder e autoridade. Para que o testemunho de vocês tenha poder e autoridade. Porque quando nós andamos em unidade, estamos debaixo da proteção do Pai. E quando nós não somos um, nós somos vulneráveis ao inimigo. Protege-os, Pai, para que eles possam ser um. Essa é a oração que Jesus faz. É por isso que um pouquinho mais à frente dessa mesma oração, ele continua falando sobre isso, e ele vai dizer, não peço que os tires do mundo, no verso 15, mas que os livre, ou que os protejas do maligno. Estaremos num mundo que quer dividir. O mundo luta conosco, disputa o seu coração. Nesse instante, há uma luta tremenda que nós podemos chamar de mundo espiritual pela sua atenção, pelo seu coração. Assim como há, lá para as 2, 3 da tarde no domingo, uma luta tremenda. Não sei se você já passou por isso. Tipo assim, será que eu vou na igreja hoje? Sei lá, será que vou, será que não vou? Quando você recebe o seu salário, o seu provento, há uma luta no seu coração, dizendo assim, como o próprio pastor na sexta-feira contando esse episódio, ele falou assim, que a primeira coisa que veio na mente dele, ele falou assim, olha, se tirar do dízimo, dá para pagar a prestação do carro. Foi na hora. Luta para que o seu coração seja dividido, para que o seu ouvido seja dividido. Por isso que Jesus diz, o mundo quer nos dividir. Por isso que ele pede para que nós, que aqueles a quem ainda crerão, não sejam vítimas do maligno e acabem se tornando do mundo. Um coração dividido é um coração do mundo. Só um coração comprometido, como Jesus diz, olha, não dá para servir a 2 senhores. Você vai agradar um e desagradar outro. E nesse sentido, o nosso Jesus, ele é radical.
Quando ele chamou os seus discípulos, olha, venham após mim, largaram as redes imediatamente, largaram tudo. Quando ele chama para andarmos com ele, ele manda, olha, você vai ter que pôr uma canga para andar lado a lado comigo. Eu estou prometendo que vai ser suave e leve. Você vai ter um alívio dos seus problemas, porque você vai ver como é bom caminhar comigo. Mas é preciso que a gente seja protegido do maligno, para não ter um coração dividido. Jesus ora exatamente por isso. E nos versos 20 a 21 ele diz assim, a minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Meus irmãos, Jesus estava orando por mim e por você. Ele estava lembrando de nós que íamos crer, porque um dia ouvimos a mensagem que estes discípulos registraram e saíram espalhando pelo mundo. E ele diz que vai orando por nós também para que todos sejam um. A oração de Jesus naquele dia, próximo de ir à cruz, não era pelo sucesso profissional, ainda que ele queira que a gente seja bem-sucedido. Não era para que a gente fosse curado de todas as doenças que nós temos que enfrentar, ainda que ele tenha poder para fazer isso. Era para que a gente fosse um. Não era para que a gente tivesse o maior templo da região, do bairro, seja lá o que for. Não era para que a gente impusesse a nossa fé sobre todas as pessoas, mas que nós pudéssemos ser um. Peço por aqueles que crerão por meio da mensagem deles, que todos sejam um. O sucesso da nossa missão está intimamente ligada ao fato de sermos um. Pensamos numa unidade doutrinária, a mensagem. Hoje nós pensamos de manhã sobre isso. É preciso crer na mensagem do Evangelho. Uma unidade de propósitos, fazer discípulos. Qual é o propósito da igreja? Multiplicar o terreno e comprar, ter mais espaço na televisão. É fazer discípulos e usar todos os meios possíveis. A unidade da nossa missão, ir ao mundo. Começando com a minha casa, falar de Cristo e do Evangelho aos meus filhos, aqueles que estão, como eu costumo dizer, que entraram num raio, faça um raio de 2 metros, quem entrar nesse raio aqui, você é seu peixe, lance sua rede, é seu terreno, lance a semente do Evangelho no coração dessas pessoas. A unidade de vida, o nosso compromisso é testemunhar do que Jesus fez no nosso coração. Hoje pela manhã nós pensamos exatamente sobre isso. Evangelizar não é difícil, foi o que o professor falou, porque evangelizar é testemunhar. Fala assim, ó, ele até falou dessa maneira, né? Se você não souber o que dizer, se você não souber o que vai falar, conte o seu testemunho do seu encontro com Jesus. Ele até lembrou que Saulo, desde o primeiro tempo até o finalzinho da sua vida, ele lembrava do seu encontro com Jesus. Ainda que tenha sido o maior teólogo que nós encontramos, que ressignificou o Antigo Testamento para nós, quando ele ia falar assim, olha, um dia eu encontrei com Jesus. No caminho de Damasco, caí e ali minha vida mudou. Esse é o testemunho que nós precisamos ter e é a unidade de vida. Unidade doutrinária, unidade de propósito, unidade na missão, unidade de vida. Eu quero lembrar você que lá no Éden, o propósito do inimigo era acabar com a unidade de comunhão do primeiro casal com Deus. Um ambiente de inocência, de plena comunhão, de perfeita comunhão com Deus, e o inimigo entra para acabar com essa unidade. Esse mesmo inimigo entra entre o primeiro casal, que devia ser uma só carne. Primeiro momento, Adão olha e diz, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Mas agora, com o inimigo entre eles, a mulher que o Senhor me deu é que me deu esse fruto aí. A culpa é dela. Eles não estão mais unidos. E a unidade do povo de Deus, como nós falamos no Antigo Testamento, todo o tempo, uma proposta de idolatria. A mesma idolatria que foi proposta para o primeiro casal.
Sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto? Porque Ele sabe que o dia que você comer, você vai ser como Deus. E todo o tempo, o povo corria atrás de outros deuses, na mesma proposta que o inimigo fez lá no início. Como é que a gente pode não ter uma mente dividida e manter a unidade? O desafio que nós temos. O primeiro deles é congregar. Você lembra que lá em Hebreus, no capítulo 10, um texto tão citado, tão repetido: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Gente que estava sendo perseguida, gente que estava pensando em abandonar a fé, apostatar da fé, e o escritor aos Hebreus faz uma exortação: não deixe de se reunir. Eu lembrava essa semana daquele exemplo, daquela ilustração tão simples, da brasa no braseiro. Lá no tempo de Hebreus, quando essa carta foi escrita, o escritor já fazia essa exortação: não deixe de se congregar. É ouvindo o outro, é recebendo a oração do outro, é recebendo o carinho do outro, que a gente vai se fortalecendo. A Bíblia diz que alguns vão crescer, a gente cresce de fé em fé. Há pessoas, aprendi isso muito cedo, que elas só vão crescer se esbarrando na igreja. Demora, mas que dá uma pisada na bola ali, volta, mas vai crescendo assim, no ambiente da igreja. Sai fora do ambiente da igreja, está perdido. Cai, volta, perde o vínculo. Aprendendo então, primeiro, a congregar. Segundo, a exercitar os mandamentos recíprocos. E hoje pela manhã foi interessante, a nossa lição falava exatamente, eu resgatava isso. Lembra que unidade é compromisso. E o nosso compromisso com o chamado. Nossa lição falava exatamente sobre isso. E lembrava de vários textos que estão na palavra de Deus para nos lembrar exatamente deste compromisso. Lembra lá Romanos 12, 13 a 16, que diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. É um compromisso de amar, que é praticar esse compromisso de uns com os outros. O compromisso de saudar uns aos outros, o verso 16 de Romanos 16 diz assim: saúdem uns aos outros com um beijo santo, puro. Ou Romanos 15, 7, que diz que nós devemos, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, aprender a acolher pessoas que não são exatamente como nós gostaríamos que fosse. Ou Colossenses 3, que fala sobre nós suportarmos uns aos outros, quando ele diz assim, Colossenses 3, de 12 a 14, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Efésios 4 fala sobre o perdão. 4, 31 e 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Lembrando de Hebreus 10, 24, que fala sobre nós nos encorajarmos uns aos outros, quando diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor
e as boas obras. Hebreus 3, 12 e 13 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou 1 Coríntios, capítulo 12. Ele fala assim, Paulo escrevendo: enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E finalmente Efésios 5, 18 a 21, que diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Todos esses, nós falamos aqui somente 2, 4, 6, 8, 9 mandamentos recíprocos. A gente vai encontrar na Bíblia 25. Então, essa aqui foi só uma ideia que nós temos, que como é que a gente mantém a unidade da igreja? Praticando tudo isso. Olhando para o nosso próprio coração, para o nosso próprio ouvido, para a nossa própria língua, para o nosso próprio comportamento, para as mensagens que você passa pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, seja lá o que você faz, nas conversas que você tem, no pequeno grupo, no ministério que você exerce, em todo, na sua casa, na hora da janta, na hora que você sai da igreja, aqui indo para casa, no seu carro, quando você senta com a família para comer a pizza de domingo à noite, ou a macarronada do domingo de manhã, as conversas que nós temos. Cuidado com a unidade. Hoje eu recebi uma mensagem. Me fotografaram e mandaram para mim. E eu achei muito interessante, eu falei, eu vou reproduzir isso para a igreja. É do devocionário de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, lá no Tabernáculo Metropolitano de Londres. E você encontra hoje muitos textos, livros das mensagens de Charles Spurgeon. E ele destaca um versículo dizendo assim, lá de Levíticos: não ande por aí espalhando calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu irmão, antes repreenda com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, você não sofra as consequências do seu pecado. E aí Charles Spurgeon escreve o seguinte: o mexerico coloca em circulação um veneno triplo, pois prejudica aquele que conta a história, aquele que a ouve e a pessoa sobre quem é a história. Seja o relato verdadeiro ou falso, somos proibidos de espalhá-lo por este preceito da palavra de Deus. A reputação do povo do Senhor deveria ser muito preciosa aos nossos olhos e deveríamos nos envergonhar de ajudar o demônio a desonrar a igreja e o nome do Senhor. Algumas línguas precisam de um freio em vez de aguilhão. Muitos se vangloriam em arrasar seus irmãos, como se nisso se promovessem. Os sábios filhos de Noé lançaram um manto sobre seu pai, sobre a nudez de seu pai, e aquele que o expôs, que achou graça da nudez de seu pai, recebeu uma terrível maldição. Nós talvez precisemos, em algum dia de trevas, do silêncio e da contenção de nossos irmãos, portanto, que os concedamos agora com alegria àqueles que precisam. Seja esta a regra de nossa família e nosso elo pessoal.
não difamem ninguém. O Espírito Santo, entretanto, nos permite censurar o pecado e determina o modo como devemos fazê-lo. Devemos repreender nosso irmão diretamente, não insultá-lo sem que ele saiba. Essa direção é destemida, fraternal, tem o Espírito de Cristo e, debaixo da bênção de Deus, será útil. A carne evita esse procedimento? Sim. Devemos então lidar com nossa mente e nos manter no trabalho, a fim de não nos tornarmos participantes do pecado agonizante em que se encontra nosso amigo. Centenas de pessoas foram salvas de pecados repulsivos por alertas oportunos, sábios e carinhosos de ministros e irmãos fiéis. Nosso Senhor, com seu alerta a Pedro, que disse assim: ainda que todo mundo te abandone, eu jamais te abandonarei. Nosso Senhor, com seu alerta a Pedro, estabelece um gracioso exemplo de como lidar com amigos que transgridem. A oração antecedeu o alerta, e a forma gentil como conduziu a negação orgulhosa de Pedro a respeito do fato de precisar de tal advertência. Então nós podemos e nós devemos, temos o compromisso de trabalhar pela unidade da igreja. Precisamos então nos manter alertas contra este inimigo, aprender a congregar, a exercitar os mandamentos recíprocos e a cuidar daquilo que falamos. Que a nossa palavra seja sempre abençoadora, seja sempre apontando para a beleza que há em Cristo Jesus, para que a unidade da igreja seja um fator de autoridade ao proclamarmos, ao cantarmos, ao evangelizarmos, ao servirmos ao Senhor. Eu queria convidar você agora a fazer a sua reflexão, enquanto o grupo vem à frente. Recentemente eu lembrei de um pregador que dizia assim: a gente passa a semana inteira enchendo o nosso coração de lixo. E aí quer ouvir algo diferente, quer que a palavra entre nesse coração que se encheu de lixo. Às vezes a gente passa a semana inteira assim dizendo: está muito difícil, é muito problema, está tudo caro, é muito trânsito, é incompreensão, é falta de amor, é guerra no mundo, é doença, é notícia triste, são problemas. E a gente tira o olhar, como diz o escritor aos Hebreus, a gente deixa de fixar o nosso olhar em Cristo Jesus. Eu queria convidar você nessa hora a colocar o seu olhar, o seu coração, os seus olhos. Deus querido, sonda o nosso coração, vê se há em mim algum caminho mau e conduz, meu Deus, pelo caminho eterno. Deus, que a oração do salmista seja a oração de cada um de nós. Queremos ser julgados pelo Senhor, que conhece o nosso coração. Queremos ser conduzidos, ó Deus, à Tua boa, agradável e perfeita vontade. Ó Deus, perdoa quando falo o que não devo, quando ouço o que não devo, quando agasalho no coração aquilo que não deve ser agasalhado, aquilo que não glorifica o Teu nome. Ó Deus, concede, me ajuda a trabalhar pela unidade da Tua igreja, a contribuir, a somar, que comece em mim ser a começar em mim, que o Senhor quebrante o coração para trabalhar por esta unidade. Concede, ó Deus, que o Teu povo ore por isso e experimente isso. Recebe a nossa oração, ó Deus, e nos concede sermos andarmos em unidade, para que o mundo creia que
que o Senhor, que Jesus e o Pai são um, que o Pai enviou Jesus ao mundo e que o Santo Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, concede à tua igreja ser esta unidade. Nós oramos pedindo que comece em cada um de nós o desejo, o anseio, o trabalhar pela unidade. Queremos o privilégio, te agradecemos pelo privilégio de termos a identidade de filhas e filhos amados de Deus. E agora nós te pedimos também, ó Deus, que este compromisso de nos parecermos com o Pai aconteça em nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.